Hoje vamos conhecer a história de Caim, filho primogênito de Adão e Eva, aquele que deixou a inveja consumir o seu coração e a raiva levá-lo a cometer o maior pecado. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Com a sua ajuda podemos levar essas histórias para mais pessoas. E comente também se você está gostando dessas histórias bíblicas que eu trago, mais histórias como essa. Obrigado. E continuamos. Após o desrespeito e o não cumprimento das ordens de Deus no jardim do Éden, Adão, Eva e a serpente foram amaldiçoados, e Eva deu à luz ao primeiro filho. Na Bíblia, em Gênesis 4, versículo 1, diz: Adão conheceu Eva, sua esposa, e ela deu à luz a Caim. E ela disse: Eu obtive um homem, menino, filho, com a ajuda do Senhor. O significado do nome Caim pode ser interpretado como: eu o peguei, ou aqui está ele. Eva provavelmente acreditou que Caim era a semente que Deus havia prometido, o libertador que viria de Eva. Depois que Deus amaldiçoou a serpente, ela pode ter acreditado que segurava nos braços o Messias, aquele que salvaria o mundo inteiro, mas na realidade, ela segurava o primeiro assassino nos braços. Gênesis, versículos 2 a 5, continua a história, e mais tarde, ela deu à luz a seu irmão Abel. Abel era um pastor e cuidava dos rebanhos de ovelhas e cabras. Caim cuidava da terra, e com o passar do tempo, Caim trouxe ao Senhor uma oferta do fruto da terra, mas Abel trouxe uma oferta dos melhores primogênitos do seu rebanho, e as porções de gordura. E o Senhor atentou para Abel e para sua oferta, mas por Caim e sua oferta, ele não teve respeito. Então Caim ficou extremamente zangado, indignado, e ele parecia irritado e hostil. Abel trouxe uma oferta de sangue, os primogênitos de seu rebanho, que era aceitável diante de Deus. Enquanto Caim trouxe uma oferta de vegetação, o fruto da terra. No entanto, as ofertas de cereais eram aceitáveis diante de Deus, como visto em Levítico 2. Embora não servissem como expiação pelo pecado, a principal distinção entre seus sacrifícios não era o tipo de oferta, mas a atitude de seus corações. Caim ficou zangado e desanimado, porque Deus não teve respeito por sua oferta, enquanto Abel foi aceito devido à sua atitude e à natureza de sua oferta. Não há dúvida de que o orgulho foi a fonte da de Caim. Era demais para ele suportar que Deus aceitou seu irmão, enquanto ele não existia. Se a aceitação do sacrifício por Deus fosse indicada por ter sido consumido pelo fogo, então é até possível que esta informação fosse amplamente conhecida. A epidemia do pecado rapidamente piorou. Caim agora cometeu os pecados relativamente sofisticados de orgulho espiritual e hipocrisia. Em Gênesis, versículo 6, e dizem: E disse o Senhor a Caim: Por que te irritas? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não haverá aceitação para ti. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus escolheu interagir com Caim por meio de confronto amoroso. Em vez de responder com afirmação automática, Deus não deu a Caim nenhuma dúvida de que ele seria aceito. Se tivesse um desempenho admirável, Deus já sabia as respostas para as perguntas que ele fez. Mas ele queria que Caim descobrisse por si mesmo, para que pudesse lutar contra os impulsos dentro de si de ser violento e raivoso. Se você não fizer o bem, o pecado estará à sua porta. Caim recebeu um aviso de Deus sobre o potencial destrutivo do pecado. Ele teve uma escolha. Ele poderia abster-se do pecado e ser abençoado, ou ceder ao pecado e ser consumido por ele. Para evitar que o pecado tenha domínio sobre as nossas vidas, devemos primeiro nos submeter à autoridade de Deus. Se Deus não for nosso mestre, então o pecado será nosso mestre, e nós seremos seus escravos. Gênesis 4, versículo 8, diz: Caim conversou com Abel, seu irmão, sobre o que Deus havia dito, e quando eles estavam sozinhos, trabalhando no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Houve uma forte impressão de que Caim tinha um plano para emboscar Abel, e ao mesmo tempo, distraí-lo com uma conversa agradável. Isso mostra que Caim cometeu assassinato premeditado, e portanto, ignorou claramente o caminho de fuga de Deus. Lemos que Caim levantou-se contra Abel, seu irmão, e matou-o. A jovem raça humana moveu-se rapidamente na direção do pecado, da raiva, da inveja e ciúmes, que era uma trajetória. Agora descobriu-se que a esperança do redenção não existia mais, pois ele se tornou um assassino, e o segundo filho foi vítima de assassinato. Gênesis 4, versículo 9, diz: Então o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, seu irmão? E ele mentiu, e disse: Não sei, sou eu o guardião do meu irmão. Deus diz: Onde está Abel, seu irmão? Deus sabia a resposta para esta pergunta, e perguntou a Caim, porque queria permitir que ele confessasse seu pecado, e começar a fazer o certo, depois de fazer o errado. A tentativa de Caim de enganar a Deus foi completamente infrutífera. Foi uma loucura absoluta da sua parte, acreditar que Deus não tinha conhecimento do paradeiro de Abel, ou que ele poderia esconder seu pecado de Deus de alguma forma. Caim diz: Sou eu o guardião do meu irmão.
Esta resposta de Caim é famosa. O fato é que ele deveria ser o guardião de seu irmão, mas em vez disso, ele era o assassino de seu irmão, e o assassinou pelas razões mais básicas. Ele matou seu irmão, porque tinha ciúmes do sucesso de seu irmão. Caim não sofreu nenhum dano nas mãos de Abel. A raiva assassina de Caim foi inspirada puramente pelo ciúme espiritual. Judas 11 alerta sobre o caminho de Caim, que é a incredulidade, religião vazia, que leva aos ciúmes, perseguição daqueles que são verdadeiramente piedosos e a raiva assassina. Então, a maldição de Deus sobre Caim, encontramos em Gênesis 4, versículos 10 a 12, dizem: O Senhor disse: O que você fez? A voz do sangue inocente do seu irmão está clamando por justiça por mim, e agora você está amaldiçoado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue derramado do teu irmão. Quando você cultiva o solo, ele não produzirá mais nada. Resistirá a produzir boas colheitas para você. Você será um fugitivo e um vagabundo, vagando sem rumo na terra, em exílio perpétuo, sem lar, um pária degradado. Lemos: A voz do sangue do seu irmão clama para mim, desde a terra. O conceito de sangue clamando a Deus, desde a terra, é trazido à tona repetidas vezes em livros posteriores da Bíblia. Números 35, 29 a 34. Descreve como o sangue de assassinos impunes contamina a terra. O sangue de Abel falou, e falou de julgamento. O sangue de Jesus fala mas de coisas melhores da graça e do pecado, tendo sido julgadas. Hebreus 12, 24. Entra Jesus, o mediador de uma nova aliança, unindo Deus e o homem, e ao sangue aspergido, que fala de misericórdia, uma mensagem melhor, mais nobre e mais graciosa do que o sangue de Abel, que clamava por vingança. A forma como as bênçãos e maldições funcionam não é aleatória ou difícil de prever. Pelo contrário, ambos operam de acordo com leis eternas e desencadeadoras. É mais uma vez, na Bíblia, que devemos buscar uma compreensão correta dessas leis. Então, Deus colocou uma marca em Caim, após ele assassinar seu irmão. É um símbolo multifacetado na narrativa bíblica. Por um lado, ela tinha o propósito de proteger Caim, assegurando que ninguém o vingasse pela morte de Abel. Servindo como um ato de misericórdia divina, essa marca era um escudo que o preservava da morte, como punição por seu crime, demonstrando que, apesar do pecado de Caim, ele ainda tinha direito à vida. No entanto, a marca também tinha uma dimensão de maldição. Ela era um lembrete constante para Caim do terrível ato que cometera, da maldade introduzida no mundo e das consequências de seus atos. Representava a condenação de Caim a uma vida de errância e isolamento, separado de sua família e da comunhão com Deus. Ele carregaria o peso de seu pecado pelo resto de sua vida, sem a possibilidade de escapar das consequências de seus atos. Assim, a marca de Caim simboliza a complexidade das ações humanas diante de Deus, combinando elementos de misericórdia e julgamento divinos. Era um lembrete vívido de que, mesmo diante de atos terríveis, Deus pode demonstrar misericórdia, permitindo que a vida continue, mas sem deixar que o culpado escape das lembranças e consequências de seus pecados. Após assassinar seu irmão Abel, partiu da presença do Senhor. Como registrado em Gênesis 4,16, ele se dirigiu para a terra de Nod, localizada a leste do Éden. A decisão de Caim de se afastar de Deus e seu ato de homicídio o transformaram em um fugitivo e errante, condenado a vagar por terras desconhecidas. Além de Caim e Abel, Adão e Eva, de acordo com a Bíblia, tiveram outros filhos e filhas. Mas a Bíblia não fornece nomes específicos ou detalhes significativos sobre esses outros descendentes. Sua identidade, ações e descendência não são individualmente identificadas na Bíblia. A importância da história bíblica recai principalmente sobre os eventos envolvendo Caim e Abel, que desempenham papéis mais proeminentes na narrativa. Caim encontrou uma esposa em Nod. Embora a Bíblia não detalhe seu nome nem sua origem, isso tem sido uma questão de debate e especulação ao longo dos séculos, pois na narrativa bíblica, até então, Adão, Eva, Caim e Abel eram as únicas pessoas mencionadas. No entanto, a Bíblia sugere que havia outras pessoas na terra. Caim e sua esposa tiveram filhos, e seus descendentes são mencionados em Gênesis 4, versículos 17 a 24. Seus filhos incluíam Enoque, cujo nome significa dedicado, e ele deu origem a uma cidade que Caim construiu e nomeou com o nome de seu filho. Posteriormente, sua descendência incluía nomes como Irad, que pode ser traduzido como cidade de testemunho, Meujael, cujo nome pode ser relacionado a Deus tira proveito, e Metusael, que pode ser interpretado como quem é de Deus. Lameque, por sua vez, tinha duas esposas, Ada e Zilá. Através dessas esposas, ele teve filhos, como Jabal, que foi o pai dos que habitavam em tendas e criavam gado, Jubal, considerado pai de todos os que tocam harpa e flauta, e Tubal-Caim, que trabalhava com bronze e ferro, sendo possivelmente o precursor da metalurgia. Além disso, que tinha uma filha chamada Naamá,
cujo nome significa agradável. A história de Caim na Bíblia pode ser encontrada em Gênesis, nos capítulos 4 e 5, mas a narrativa sobre Caim é mais detalhada em Gênesis 4, que aborda o nascimento, o ato de assassinato, a partida e a descendência de Caim. A Bíblia não oferece um relato detalhado do fim da vida de Caim, deixando espaço para reflexão e interpretação. Sua história serve como um exemplo de como as ações têm consequências, com o ato de Caim resultando em sua separação da presença de Deus e uma vida errante. E se você chegou até aqui, deixe seu like, e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas com grandes lições inspiradoras. Muito obrigado, e fique com Deus, e até a próxima!